Existe uma bolha de microapartamentos. Algumas pessoas falaram disso, mas isso me preocupa porque eu tenho diversos conhecidos, alunos, clientes que já me vieram perguntar sobre isso. Eu até criei aqui uma apresentação com alguns dados que eu quero compartilhar com você. Então, vamos aqui para minha tela, que eu quero que você participe junto comigo. Então, vamos lá. O que eu chamo de bolha de microapartamento são estúdios, de forma geral. Então, se você olhar bem, em todo lugar você ouve alguém falar de estúdio, um lançamento, uma forma de você ter uma rentabilidade maior, isso, aquilo. Então a gente vai tentar trazer com dados sobre isso daqui. Vamos passar aqui no nosso slide. Então, o primeiro número, aquilo que você tem que pensar antes de você falar o que você prefere. No Brasil, temos 41% de todos os lançamentos são de apartamentos de até 40 metros quadrados. É óbvio que, do ponto de vista de 40 metros quadrados, a gente está falando inclusive do formato mais imóvel popular. Então, esse tipo de imóvel aqui é maioria no Brasil, mas já é um número consideravelmente grande. E se a gente pensar que desde 2016 esse número é 7 vezes maior, proporcionalmente a gente está falando que está muito mais. E não é porque tem muito mais imóveis do tipo Minha Casa Minha Vida. Eles continuam, de certa forma, estáveis na quantidade. O que mudou foi exatamente esses estúdios. Se você pegar aqui em preço, um estúdio de 35 metros quadrados em São Paulo já está numa faixa de 495 mil reais para você comprar hoje, tá? E se você pegar em 2020, esse mesmo número é 400. Tá falando, pô, Eduardo, você quer me convencer a parar de comprar isso? Você tá falando que subiu quase 100 mil reais, quase 25% em 6 anos? Vamos lá. Apartamento de 2 quartos no leilão, só para você ter a título de comparação, vai gerar em torno de 150 mil reais. E aí uma coisa que as pessoas desconsideram, eu vou aqui defender a tese para você de que o preço do metro quadrado no estúdio é de quase 15 mil reais. Então, se a gente pegar aqui no metro quadrado, dá quase 15 mil reais. Se a gente pegar o metro quadrado no leilão, a gente está falando de quase 4.600 reais. Vou chegar lá em defendendo essa tese para vocês. Vamos lá. Sobre o boom dos estúdios. Se a gente pegar em 2016, a gente tinha em média 7 mil unidades sendo criadas, né, sendo desenvolvidas, coisa e tal. Em 2024, essas unidades subiram para um pouco mais de 52 mil unidades. Cara, pega esse crescimento aqui, é gigante. As vendas subiram 80%. O lançamento no Brasil, 41% deles são estúdios. Crescimento em São Paulo, 3.427%. É um número estratosférico. E aí tem uma coisa que é uma tendência natural, e eu vou te explicar 3 motivos. É o que a gente chama de shrinkflação do imobiliário. O que é shrinkflação? Você tem que pensar que, com certeza você já deve ter notado isso. À medida que o tempo vai passando, as coisas no mercado começaram a diminuir de tamanho. Não sei se você já notou. Você pode talvez até ter tido aquele seu chocolate favorito. E ele não mudou tanto de preço nos últimos anos. Mas se você observar a embalagem com cuidado, você vai perceber que a embalagem ela deu uma diminuída. Antes era 150 gramas, passou para 120, agora já é 100. Alguns já diminuíram para 80 e assim sucessivamente. O preço mantém, mas o tamanho diminui. Isso na prática está significando o quê? Há um aumento de preço. Então o que é a shrinkflação? A gente pode, no mercado imobiliário, ver 2 tendências, tá? Dois cenários possíveis. O primeiro é a inflação. Os imóveis têm ficado cada vez mais caros e pode ser, assim, esse o motivo do porquê as pessoas buscam mais imóveis menores, porque é o que elas conseguem pagar. Essa pode ser uma tese que você venha a defender. A segunda questão
é que a gente pode pensar também no cenário de que as pessoas estão tendo menos filhos, as famílias estão ficando cada vez menores. É hoje extremamente comum você ter casal que só vai ter um pet. Não vai ter filho. É extremamente comum, coisas que no passado já não era. Então isso gera uma tendência natural de diminuição dos imóveis, como ele já vem diminuindo. Se você pegar ali anos 90, o tamanho médio de um imóvel girava em torno de 80 metros quadrados. Hoje, esse número já está abaixo dos 50. E a gente pode pegar ainda uma terceira situação, que seria essa ideia de que espaço está cada vez mais limitado, o espaço em grandes cidades está cada vez mais limitado, então a gente aumenta o número de unidades, diminuindo o tamanho de cada uma delas. São 3 teses possíveis para isso. Qual é a certa? De verdade, eu não sei. E não faz diferença para o que a gente está estudando aqui agora. A ideia que você tem que pensar é o seguinte: em 2011, um apartamento com um quarto médio girava em torno de 41 metros quadrados. Hoje, esse mesmo tipo de apartamento tem ali 27,5 metros quadrados. Então, a gente está falando de uma diminuição de 40%. Olha, ele pegou um caso extremo aqui, de 10 metros quadrados um apartamento. A gente já está chegando naquela fase, não sei se vocês já chegaram a ver isso, de imóveis em Coreia, coisa assim, que é aqueles que você levanta, já está do lado da cozinha, para você, é o banheiro, é a mesma coisa que a cozinha, é coisa doideira, assim. Você está pagando mais por muito menos. Essa é aquilo que a gente consegue entender do formato. Quando a gente está falando de compra, os preços se tornam algo extremamente curioso. Você pega um apartamento de mercado de 60 metros quadrados, você vai pegar o metro quadrado dele a R$ 8.500. 60 metros quadrados, dependendo da cidade que você compra, é um baita de um apartamento. Daquele estilo Residence Club, tá? É óbvio que no interior 60 metros quadrados é pequeno, mas só para você entender. Um estúdio de 35 metros quadrados, o preço de 495 mil sai por 14 mil reais. É uma diferenciação considerável e isso você precisa analisar com cuidado, tá? Aí eu peguei aqui só um exemplo a título de curiosidade, desse mesmo apartamento de 60 metros quadrados, sendo comprado no leilão por um preço de 276 mil reais. Olha a diferença no metro quadrado, mas beleza. Aqui é onde a maioria dos investidores param e é aqui que eu queria que você desse bastante atenção. O que as pessoas, a maior parte desses meus clientes vieram trazendo para mim? Edward, eu vou comprar um imóvel, um estúdio financiado, então eu vou pagar ali algumas parcelas. Os juros não vai estar tão barato, mas beleza. Porém, eu vou alugar esse imóvel, a média de locação vai dar mais do que 6% ao ano. Então aqui ele está dando, por exemplo, 6,68% ao ano. Um yield de apartamento convencional, a gente está falando de 5,6%. É quase a mesma coisa, mas uma diferença de 1%. Quando eu falo ali de um apartamento padrão, eu gosto muito do apartamento Minha Casa Minha Vida, 39 metros quadrados. Eu estou dizendo de um apartamento que vale mercado 200 mil reais, eu vou cobrar um aluguel de R$ 1.000. 0,5% ao ano, quase 6%. 0,5% ao mês, quase 6% ao ano. Essa é a ideia, tá? No caso de um estúdio, esse imóvel aí que você pagou 500 mil reais, você costumeiramente vai alugar por mais de 2.700, 2.800, talvez 3 mil reais. Isso é uma verdade. O aluguel é uma realidade. Só que aqui eu vou até mudar a câmera para você olhar para mim, porque isso é uma coisa importante. Você considerar o aluguel pensando no fluxo de caixa faz sentido, só que tem problemas nisso daí. E aí, para mim, é o mesmo problema de quem usa kitnet. Cara, eu sonho em ter um terreno com kitnet, porque eu queria ver, eu queria experimentar. Eu não tenho esse tipo de investimento. Mas a percepção de mercado que eu tenho é que, claro que sempre vão existir exceções, tá, gente? E eu tenho certeza disso, que no momento que eu falar isso, alguém vai vir aqui nos comentários. Você pode descer aí nos comentários. E você vai ver alguém falando, não, mas eu invisto nisso daqui e tenho tanto. Não tenho esse problema. Sempre vai ter. Exceções existem, mas via de regra. Kitnets são muito boas em lugares que você tem uma demanda por um certo período. Por exemplo,
Eu tenho um amigo em que tem uma kitnet, um conjunto de kitnets, perto a uma universidade. Qual que é o principal público dele? Os universitários, que geralmente passam em média ali 2 a 3 anos. Eu tenho um outro, que agora é um cliente, que ele tem várias kitnets. O principal público dele é aqui em São José dos Campos, atendendo pessoas que trabalham na Petrobras, na Embraer, aqui na região, só que moram mais distante. Então os caras alugam, beleza. Situações em que isso não é possível se torna inviável, porque geralmente kitnet as pessoas não moram em kitnets com a ideia de viver o resto da vida lá. O normal é as pessoas morarem numa kitnet pensando em, por um tempo depois eu saio. Isso significa que cria ali uma marcação no mercado. Geralmente ninguém vai comprar esse imóvel. Eu não compraria um imóvel. Nossa, vou comprar uma kitnet ali. Como eu poderia comprar uma casa, um apartamento? Isso faz com que quem compra aquele seu imóvel é somente outros investidores, que precisa ter um fluxo de caixa. E para ele ter um fluxo de caixa, o que ele precisa? De margem. Para ele ter margem, ele não vai pagar um preço para você, um preço de mercado. Então, aquele imóvel de kitnet geralmente vai valorizar menos do que a inflação. Ele pode até te dar um bom yield, mas a valorização dele é menor. Imóveis tradicionais, eles não recebem essa marcação. Por quê? Você está, ao mesmo tempo, recebendo aluguel, geralmente próximo a esses 6% ao ano mesmo, tá? É mais ou menos isso. Se a gente pegar preço de leilão, isso dobra, né? Porque seria 12% ao ano, mas vamos pegar preço de mercado, 6% ao ano. Mas a valorização do imóvel acontece a preço de mercado, diferente de kitnet. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam ficar atentas quando a gente está tratando de estúdios. Todo mundo calcula o yield do aluguel, mas ninguém calcula o risco de ter um ativo que vale menos daqui a 5 anos. Essa é uma realidade. Beleza. Bolha de flat. Eu peguei isso aqui porque essa história dos estúdios são muito similares aos flats dos anos 90. Eu não estava vivo estava vivo, né? Nos anos 90 eu já vivia, mas eu era uma criança, não entendia sobre isso. Mas é uma coisa muito recorrente no mercado daquela década, que era os apartamento hotel. O que hoje a gente conhece muito, que tem muito hoje em dia, que são aquelas cotas de hotéis. Antigamente existiam os apart-hotéis, que eram apartamentos basicamente completos, que eles eram utilizados muito por hotéis. Era como se fosse um Airbnb, só que antigamente não existia Airbnb, né? Ele tinha uma promessa ali de renda passiva com aluguel e não tinha trabalho, porque era um hotel que gerenciaria tudo, limpeza, enfim, você só tinha que pagar a construção. O que aconteceu? A oferta explodiu. Chegou um tempo que tinha mais... O negócio se tornou construir para vender para investidores. E o destino final, que eram as pessoas que utilizariam esses apartamentos, pararam de utilizar. Gente, oferta e demanda básica. Isso você precisa entender. Eu construo imóveis. Esse imóvel é para uma destinação específica. Uma família, uma questão assim. Só que eu, como construtor, vou pegar investimento, vou vender para investidores. O investidor vem e paga para uma família morar. Ótimo, um negócio que vive eternamente. Agora, se acontecer um cenário em que a construtora constrói, ele é altamente lucrativo, então todos os investidores querem ir lá e colocar dinheiro. Só que não tem gente final para utilizar esse imóvel, seja porque mudou o gosto pessoal, seja porque existem muito mais ofertas do que a necessidade. Esse investidor para de receber. Aquele investimento que ele fez quebra. Ele se perde. O que você tem que ficar muito ligado? Geralmente essas construtoras que constroem isso, o negócio dela é construir. Então é óbvio que elas vão falar todos os benefícios possíveis do estúdio. Por quê? Porque se você compra, elas constroem mais. O negócio dela é construir. Elas não estão necessariamente preocupadas se vai haver uma utilização desse bem. Por quê?
Porque depois, quando a onda mudar, os ventos mudarem, ela muda o estilo de negócio. Ela vai produzir outras coisas. Entende onde eu quero chegar? É isso que está acontecendo, na minha visão, neste momento. Por algum motivo, ele não mudou o slide. Enfim, explodiu. Em 2003, teve um crash. Eu vou até tirar daqui da tela, porque a tela não está passando, não sei porquê. Teve um crash em 2003. O que aconteceu? Os flats caíram 75%. Pessoas que tinham pago 250 mil na época conseguiriam vender por 60, 50, quando conseguiam. Não é um alerta no sentido para você de que, olha, vai ter uma bolha e vai quebrar todo mundo que tem estúdio. Pode ser que não. Tem lugares que de fato a demanda existe e faz sentido. Mas fique ligado com esse tipo de investimento, porque ele está sendo hipervalorizado. As pessoas estão considerando que ele vale muito mais do que antes. E aí tem alguns sinais de alerta. Tinha um slide aqui, mas parou de funcionar. Mas aqui a gente grava sem muitas papas nas línguas, né? Então, vamos lá. Sinais de alerta de hoje. Os aluguéis já estão caindo 10 a 15%. Exatamente por conta da alta oferta desses imóveis. Excesso de lançamento é preocupante. Isso daqui é o presidente do FIPZAP. Aquele que eu falei antes era o CEO do Lopes Condovel, é uma construtora. CEO da Vitacom, banalização dos estúdios. Sequoia Properties, riscos de liquidez para investidores expostos. É um motivo simples, muitos lançamentos, as pessoas estão lançando à torto direito. Os sinais são parecidos com o que acontecia em 2003. Se você ignorar, paga caro. E aí, Edward, por que você está falando isso? Eu não quero tentar te convencer que leilão é melhor, mas é óbvio, eu trabalho com leilão. E esses meus clientes vieram com um questionamento sobre isso. Por que valeria a pena um e não o outro? O que seria melhor? Eu peguei estimativas aqui, alternativas de exemplo do leilão da Caixa. Você não está vendo essa tela? Deixa eu ver se muda aqui agora, mas acho que não. Não está. Não. Agora essa tela é legal para você ver. Alternativa da Caixa aqui, ó. Você pegar um imóvel, um apartamento de 65 metros quadrados na zona norte de São Paulo, ele vai girar ali com 39% de desconto, gira em torno de 151 mil que você vai comprar no leilão. Tá na média, pode ser um pouquinho mais, um pouco menos. Um imóvel, esses são exemplos reais, mas pensando na média que você pegar. Imóvel em Guarulhos, 127 mil reais, 58 metros quadrados. Olha o preço do metro quadrado que você está pegando. Se você comprar hoje um estúdio novo, provavelmente está ali na construção ainda, perto de finalizar, você vai pagar um preço por metro quadrado de 14 mil reais. Diferença do espaço. Uma diferença grotesca em investimento. Só que uma coisa que você precisa entender são essas nuances e os cuidados com o consumidor final que você precisa, que você vai investir. Então é nisso daqui que todo o investimento faz sentido. É nessa ideia que você precisa se conscientizar. E uma das partes em que eu falo para os meus alunos sobre investir é que você precisa ter o perfil do seu cliente. Tudo se resume a quem é o seu cliente. Porque quem é o seu cliente define o que você precisa comprar. Ou se aquele imóvel é bom ou ruim. Quando um estúdio faz sentido? Bom, quando quem for morar é um solteiro, tem uma localização muito premium. O que é uma localização premium? Cara, é do lado de uma área muito específica que as pessoas trabalham. Sei lá, um estúdio na paralela da Faria Lima, na paralela da Paulista, do lado de uma universidade, sacou? São coisas que fazem sentido. Regiões com demanda comprovada, pouca oferta, que você comprou na planta, antes de estar esse boom. Faz muito sentido. Quando que não faz sentido? Você comprar agora, você pegar, apostar nesse yield de 1% ao mês, cara, esse não é real. Ainda mais agora. Você seguiu o hype desses investimentos.
É óbvio que leilão, eu estou falando de imóveis tradicionais, é óbvio que leilão tem seus riscos, você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado ali com as documentações, você precisa ver ali os custos relacionados à desocupação. Não é um dinheiro fácil, não é. Mas é uma opção que, na minha visão, faz muito mais sentido do que você investir no estúdio tradicional, nessa bolha que está acontecendo. Diversos cenários podem acontecer. Talvez você ter estúdio esteja muito bem, parabéns, é isso mesmo, não tem problema, eu posso estar errado. Mas olhando para o perfil de mercado, não é tantas pessoas assim que querem morar num estúdio. Para ter tanta demanda assim, já está acima da capacidade de absorver isso no mercado. A conta vai chegar daqui a pouco. Se você quer aprender, ou melhor, se você quer encontrar bons imóveis no leilão, como esses que eu citei aqui embaixo na descrição tem um link. Arremata aí. São mais de 30 mil imóveis, alguns aceitando financiamento, apartamento, desse formato que eu te falei, em São Paulo, Guarulhos, grande região metropolitana, tem em todo lugar. Você pode usar essa ferramenta utilizando inteligência artificial para te ajudar nas análises. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu.